Boa tarde, gente, a todos e a todas, né? Olá, boa tarde, parente. Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Você? Não repare muito na minha voz, que eu tô um pouquinho gripado ainda. Dá para entender melhores. Então, primeiramente, né, boa tarde a todos e a todas que nos ouvem, né? Estamos em momentos diferentes, né, por conta da pandemia. Eu estou sem máscara porque estou em casa e o parente também. Hoje a gente vai falar sobre os impactos da pandemia no meio acadêmico. Aí, eu gostaria, parente, que você se apresentasse. Tá. Começando, meu nome é Gleidson Paratayaquá, sou do povo Anaté, aqui do Ceará, né? Sou estudante universitário, curso Biologia pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia daqui do Ceará, o IFCE. Sou liderança jovem no meu povo também, né? Estou trabalhando na juventude, tem alguns cargos aí a nível estadual também, né? Sou do movimento estudantil, e faço esse ativismo nessas duas áreas, né? E a gente atua e faz tudo um pouco. Né, eu queria que você falasse um pouco, na verdade, desculpa, devido nessa pandemia, atingiu muito nós acadêmicos, né, indígenas nas Sim, universidades, né, e com isso veio uma série de impactos, né, para gente na dificuldade, na adaptação, nos desafios, né. Você poderia falar como está sendo na sua aldeia, na sua universidade, pois é. essas... O nosso processo, a gente tá prevendo começar as aulas segunda-feira, né? Toda semana o Instituto ele proporciona lives para a gente tirar dúvidas, né? Para ver como é que tá o engajamento, se todo mundo conseguiu, né? Porque a gente vai ser através de um e-mail que eles criaram lá e a gente vai acessar o link por este e-mail, né? Só que a gente sabe que não é todo mundo que tem um acesso à internet. Aqui na aldeia a gente tem um acesso bom até, né? Mas assim, para muitos estudantes há essa dificuldade de realmente não ter o acesso, mas de ter o acesso tem que ser bom. Então, é muito complicado esse estilo. Eu sei que é muito necessário a gente dar continuidade às aulas, mas também é muito importante a gente pensar na vida dos estudantes, entendeu? Porque não é todo mundo que tem essas condições. A gente tem alunos, por exemplo, que moram em beira de praia, que não tem nem a casa de tijolo, sabe? A gente tem, né, essa realidade. A gente tem alunos também com deficiências físicas, intelectuais. Então a gente sabe que não vai ser, não vai abranger esse modo de ensino, esse método de ensino, não vai abranger todos, né? Todos aqueles que realmente não conseguem por alguma deficiência, alguma incapacitação, né? Mas a gente está tentando se adaptar como a gente pode, né? Aqui na aldeia, a gente tá vendo aí como que a gente vai fazer. A gente não, né? Eu, que sou universitário que estudo lá, mas nós também temos aí a Ruth Anassé, que ela passou por mestrado na Espanha, está tendo até uma campanha, uma mobilização nas redes sociais, mas a gente tá vendo essas dificuldades, sabe? Fora o emocional da gente também, né? Porque devido a alguns acontecimentos, a gente acaba que sensibiliza, né? Esse mês vai fazer 3 meses que meu pai faleceu, então é muito difícil ainda a gente pensar em aula, todo aquele comprometimento, sabe? Mas é isso, né? A gente vai se virando como a gente pode. E você, como é que tá lá na UNB? Pois é, meus pêsames, né, mais um parente perdido, né, é muito doloroso pra gente ter que ouvir isso, né, e querendo ou não partilhar, né, também. Sabemos mesmo, né, que tem muitos estudantes indígenas que estudam, que moram em lugares restritos, né, que não têm acesso à internet e quando tem que ir para a cidade, mas sabemos que com essa pandemia, né, não está dando para a gente ficar se deslocando, porque nas aldeias estão tendo barreiras sanitárias, não estão deixando sair sem só se necessário mesmo. Então é muito difícil mesmo, né, ter que acompanhar as aulas assim.
com ensino EAD, né? E aqui, lá na minha universidade está sendo. Vai começar também agora dia 17, se eu não me engano. Vai ser IAD. Eles lançaram uma plataforma nova, o SIGA. Então tá horrível para se adaptar a ela, porque era uma. E eu mesmo não tenho muito contato aqui com a internet, porque aqui cai muito, é muito mesmo. E tá horrível, né? Eu me adaptar a isso. É um desafio muito grande, mas a gente tem que lutar, né? Porque a gente quer trazer Sim. conhecimentos para nossa aldeia, para nossos anciões, para nossa comunidade toda, né? E são esses alguns desafios, né? E em relação a você ser o único estudante indígena, como que você se sente lá? A gente, assim, né? A gente começa, a gente tem que traçar essa trajetória aqui. Assim que a gente começa, né? Assim que a gente entra. Eu fui o primeiro e até o momento o único estudante indígena de... O meu tá ruim também? É isso que eu tô olhando aqui. O meu também tá bom, galera? Então, acho que, acho que dá pra ouvir agora. Tá dando pra me escutar direitinho? Só, é o meu que tá. Acho que é o. Estão me ouvindo agora? Agora tá melhor. Sim, Então, aí voltando ao assunto lá, né, pra gente terminar. como eu tava vendo, como eu tava conversando, né? A gente tem que traçar essa trajetória desde o começo, sabe? Onde a gente chega na porta, a recepcionista pergunta se a gente é indígena de verdade. Desde quando a gente é indígena, né? Quando o assistente de ensino dos alunos chega lá e pergunta: Ah, você é indígena, mas você tem carteirinha para comprovar? Entendeu? Então, é um outro modo, sabe? São outros moldes, são outros recortes quando a gente chega na universidade, né? Então, assim, é um ambiente totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? São muitas pessoas, são muitas filosofias juntas, né? A gente está em constante aprendizado com tudo. É muito, muito, muito diferente do que as nossas experiências da aldeia. E aí, desde o primeiro semestre que eu entrei, em modos de como pensar para que a gente consiga levar um pouco da nossa cultura para dentro dos nossos institutos, né, de ensino, das instituições superiores de ensino, e começar também a desmistificar, porque muitos nem conheciam, sabe? Achava que não tinha, nem que tinha indígenas aqui no Ceará. Então a gente também vem com esse trabalho que é de mostrar, sabe? Que é de esclarecer, que é para mostrar como o que é o certo, como é que é o correto, que a gente deve se direcionar aos povos indígenas e populações tradicionais, né? Então veio essa ideia, a partir disso, a partir dessa filosofia, a gente decidiu ativar um núcleo que ele é obrigatório em todos os institutos federais, né? Ele é obrigatório em todos os IFs, que é o NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, né? E aí a gente veio com essa ideia, a gente conseguiu ativar o nosso núcleo lá no campus, que ele vem fazendo um papel assim excelentíssimo, porque ele também é um trabalho de extensão, ou seja, a gente tem esse trabalho dentro da universidade, mas a gente também tem esse trabalho na comunidade onde o Instituto Federal se encontra, entende? Então, a gente conseguiu ativar esse núcleo e tem sido um sucesso, a gente já tem feito vários projetos e já levei meu povo lá para dentro do IFCE, né? Já fizemos oficinas de pinturas, né? Todo mês a gente abre as reuniões com nossos cantos tradicionais, né? Eu levo lá para dentro do instituto. Então tem sido assim uma experiência ótima, embora eu esteja sozinho lá, né? Como indígena. E é isso, parente. A gente tem conseguido, né? Aos poucos, porque também já me envolvi em maus bocados dentro dessa universidade, sabe?
coisa de processo mesmo, sabe? Então, assim, a gente vem trabalhando, né? É um trabalho constante, diário, sabe? Todo dia a gente tem que quebrar algum tabu, a gente tem que explicar alguma coisa. Mas é isso, né? É verdade, né? Igual você falou logo no começo, a gente chegar numa universidade onde a maioria são não indígenas, né? A diversidade é muito grande, dá aquele choque cultural, né? Na gente, assim, que Uhum. você fica, assim, realmente querendo voltar pra aldeia, mas aí você vê, para e pensa, não, eu tenho que lutar, eu tenho que seguir o meu caminho, né? E não vou parar por aqui, não vai ser essas pessoas ou esse tipo de filosofias ou a dificuldade, né, de estarmos lá por ser igual você, por ser um só lá, né, sozinho. E esse é um desafio muito grande mesmo, né? Sim, é difícil. E também foi um pouco mais difícil também, porque assim, o nosso campus ele é pequeno, nosso instituto ele é pequeno, né? E aí a gente tem pouco mais de 500 alunos, mais ou menos, entre os cursos FIC e os cursos superiores, né? Mas, assim, era uma galera, assim, majoritariamente evangélica e branca. Então, assim, você andar com seus adornos pelo campus, a galera já olhava meio assim, né? Os nossos cantos, né? A gente passava, nossa, já tá fazendo macumba, né? Então também é bem complicado, mas eu vejo hoje que o trabalho ele tem sido feito, sabe? Ele tem sido feito, o trabalho, então a galera hoje já tem outra, né? Já direciona com a forma mais certa possível, né? Então assim, é um trabalho que tem dado certo, né? A gente entrou, aí tivemos alguns impasses aí com a docência, né? Porque, assim, esse núcleo, ele tem administração lá na reitoria do nosso campus, né? E aí abordaram outros assuntos, a galera ficou meio assim, entendeu? Mas a gente tem conseguido fazer o nosso papel. Alguém perguntou alguma coisa aqui. Você vive em que aldeia? Isso é pra mim e pra você, Quinho. Eu acho que ambos podem responder, aí a gente responde depois no final, quando acabar. Estiver quase acabando, né, por causa do tempo. Tem um outro entrevistado ainda, convidado, na verdade. Exatamente, exatamente. Como a pessoa me falando aqui, o apoio dos docentes, né? Então, assim, eu curso ciências biológicas, e aí quando eu fui vendo, né, passando essas disciplinas do curso, eu vi que muito das ciências biológicas a gente trabalha na aldeia, sabe? A gente tem esse trabalho na aldeia, então eu vi o quão importante é o indígena estar, porque assim, a gente tem uma disciplina que chama etnobiologia e educação ambiental. Quando eu fui ver a etnobiologia, tratando justamente da correlação dos povos indígenas, entendeu? Então eu vi o quão necessário é eu estar lá para falar do jeito certo da filosofia indígena. Porque se não tivesse lá, ia ser do método do professor branco, sabe? Então é por isso que é muito importante os povos indígenas estarem ocupando esses espaços, entendeu? Porque assim, eu consegui mostrar, esclarecer para as pessoas como é a nossa filosofia enquanto etnobiologia. Porque nós indígenas fazemos etnobiologia, nós fazemos etnociência, né? Tanto no tratado de plantas medicinais, correlação com os animais, né? Alguns métodos de agricultura. E aí junto desse trabalho que a gente vê a importância dos povos indígenas estarem ocupando todos esses espaços. Sim, verdade, né? A gente tem todo esse processo, né, de ocupação, né? E diante disso, né, tem as pessoas vai surgindo curiosidades, né? E os pessoal que está aqui online estão nos assistindo, né? Estão perguntando: você vive em que aldeia? Fica em que região do Brasil? Aí você pode falar da sua, aí depois eu falo da minha. Tá,
Eu vivo na reserva indígena Tábua dos Anassés, fica aqui na região metropolitana de Fortaleza, capital do Ceará, né? A gente hoje ocupa um território de 540 hectares, que a gente passou por um processo, aí já vai entrar outra história. Porque, assim, pra gente estar aqui hoje, foi uma batalha de 15 anos, sabe? E aí, hoje a gente está aqui, a gente foi realocado devido às construções da Companhia Siderúrgica do Pecém, a CSP, que é um dos complexos portuários mais rentáveis do Brasil, né? Então, eu vivo aqui e estudo na cidade que fica a 1 hora da minha aldeia. Gente, para quem estava perguntando, né? Ele respondeu. Aí agora eu moro no em Aracruz, Espírito Santo, aldeia Caeiras Velha, né? Aqui no norte do meu estado. E tem outra pergunta aqui, que perguntaram assim, que carteirinha é essa? Vocês precisam provar que são indígenas? Essa carteirinha, né, ela foi adotada por alguns povos aqui no Ceará, que é junto à FUNAI, né? Então, a FUNAI, ela disponibilizaria, só que a gente sabe que não é necessário, né? Porque, assim, quando a gente fala que a gente é indígena, gente, não é um processo individual, entende? Quando a gente fala que a gente é indígena, tem um coletivo por trás. Então, assim, né, tem aquela questão dos autodeclarados, mas mesmo assim, a autodeclaração, ela tem a ver com coletividade. Porque você é indígena, porque você faz parte de um povo. Se você não fizesse parte de um povo, você, né? Então não é necessário, né? Então eu vi que a jogada foi justamente uma fala racista mesmo da pessoa, sabe? Para tentar intimidar, né? Para pôr em dúvida a minha identidade, entendeu? Então, você é indígena, você tem carteirinha. Então eu rebati dizendo, tá, mas você tem carteirinha para dizer que é branco, né? Que o cara era branco do olho azul, com traços finíssimos, então assim, então você também tem carteirinha para comprovar, né, amigo, que você é branco. Então assim, a gente passa por essas coisas, gente, e isso aí é o menos absurdo, é o menos. Né, a gente vê, né, até onde vai o preconceito, né, dos não indígenas, até mesmo por parte de professores da instituição, né, das nossas universidades, que acontece muito. Eu já vi muito casos de parentes indígenas desistirem, né, do curso por conta da turma de professores e que às vezes a universidade vai lá, divulga o edital específico indígena, né, para vai cedeu tantas vagas, aí divulga para rádios, televisões e tudo na mídia, e quando chega na hora na prática lá, né, com a gente, alunos indígenas, não é isso que vemos, né? Uhum. É. Então, e isso é um desafio muito grande também. Aconteceu muito comigo, né? Eu pensei em desistir, mas eu falei, não, eu vou ficar até eu conseguir os meus direitos aqui, né? Nossa, aí, e você, na sua, como que foi esse processo? Não, assim, a gente chegou. Primeiro que eu já entrei muito novo, né? Tinha acabado de completar 18 anos. Então, eu saí da minha aldeia, saí daquela minha realidade que eu tinha, né? Minha vida na aldeia, andar de pé descalço direto. E aí a gente passa por muitas coisas, sabe? Como é que a gente vai se manter em outra cidade? Como é que a gente vai manter a alimentação nessa cidade? Como que a gente vai conseguir voltar para casa? Qual será a frequência? Porque como é um pouco distante, eu não tenho como voltar e voltar todo dia, porque eu não teria tempo, né? Eu tenho alguns problemas de saúde também, porque eu tenho labirintite, então tá indo e voltando eu não posso. Então, assim, como é que seria esses processos de adaptação mesmo, né? Então, esse foi um dos maiores desafios, né? Além das várias posições racistas vindas de alunos e docentes, né? E de alguns funcionários também do campus. Mas eu sempre fui uma pessoa forte, sabe? Nunca gostei de desistir. E eu vi que aqui, e sabe, biologia para mim é desde o início, desde o início. Então, assim, nunca passou pela minha cabeça ainda, até hoje, desistir, sabe? Eu quero voltar para dentro da minha aldeia e eu quero dar aula para os meus curumins aqui dentro da aldeia. Então,
Isso não me faz desistir, sabe? Sei que é muito difícil, a gente passa por muitas coisas, é muito desgastante, mas ainda assim, voltar para dentro da aldeia formado é melhor. Isso, verdade, né? O que nos motiva também tá na luta também é a nossa comunidade, nossos pequenos, a esperança que a gente dá para eles, né? De que podemos estar no lugar que quisermos, né? Não é porque somos indígenas que vamos ficar no mato, mas a gente vamos ocupar sim qualquer espaço profissional, né? Que estamos aí. E curumim, para as pessoas que não entendem, é crianças, né? Na minha aldeia aqui é crianças, na sua também provável, né? É, Para as pessoas não ficarem em dúvida, né? Pois é, parente, e a gente vê mesmo, né? Muito triste mesmo. A gente tem que. Bom, na UNB temos que subir rampa da reitoria para estar conseguindo vestibular, para ele estar liberando. Os cursos também, nem todos eles disponibilizam vagas, né? Porque falam que é um curso muito caro e que eles não têm a cota suficiente e tal. E aquele processo burocrático branco, né, que existe, né? é. E tem uma pergunta aqui da Júlia. Como tem sido a adaptação ao ensino remoto nas aldeias? As medidas tecnológicas adotadas pela universidade são eficazes? Você poderia responder? Como eu falei anteriormente, assim, são medidas que assim, não abrangem todo mundo, né? Porque, como eu já falei, tem algumas pessoas com algumas, né, incapacidades, não só físicas, mas também intelectuais. A gente tem alunos nos nossos campos com descalculia, com déficit de atenção, né, com alguns transtornos globais da aprendizagem. Então, como que esses alunos vão conseguir aprender alguma coisa sem o apoio técnico-pedagógico que é necessário, né? A medida do ensino remoto não é desmerecendo esse tipo de método, mas nada é melhor do que o método presencial, entende? Assim, eu entendo que é uma política para tentar reparar esse tempo perdido de uma forma muito minimalista, porque, assim, 5 semanas nunca vão capacitar uma disciplina de, por exemplo, 80 horas, que seriam 2 dias semanais. Uma disciplina que nós levaríamos 4 meses, nós vamos levar apenas 5 semanas. De 2 dias por semana também. Então, assim, é muito complicado esse método de ensino remoto, né? Para muitos, sim, eu estou acompanhando alguns parentes também que estão aí, que vão iniciar, né, com esse método de ensino remoto. Eu não sei ainda como será para mim, né? Mas a gente está seguindo nessa, né? Fazendo o que a gente pode, se adaptando do jeito que a gente pode. Mas para muitos dos parentes não tem sido um processo, sabe, um processo sadio, não. Entendeu? Mas a gente vai ver aí quando começar, né? E se essa proposta ela vai ser válida. Só que o campus ele lançou uma nota dizendo que quem não se sentir à vontade ou quem não quiser adotar o ensino remoto hoje, não precisa fazer, não será obrigado a fazer. Pode fazer quando voltar, né, o método presencial, porque seja com uma briga nossa. A gente entrou lá, eu como, né, atuando no movimento estudantil, a gente entrou com essa para a reitoria, para a direção dos nossos campos, dizendo, olha, a gente não quer ser obrigado a fazer. A gente vai fazer se a gente quiser. Quem se sentir à vontade. Então, o campus, né, de alguns métodos, ele lançou um chip, né, um chip banda larga, que disponibiliza internet para estudo para quem não tem. Sabe? Então, aí foi um dos métodos, né, que eles aplicaram de alguma reparação. Mas a gente sabe que é muito superficial, gente. Esse método de ensino remoto é muito superficial e não abrange todo mundo, né? Não é um ensino democrático, infelizmente. Sim, é verdade, a dificuldade, né? Nem todos nós temos, nem todos os parentes têm acesso mesmo à internet, como a gente já havia dito, né?
E é muito difícil, né? Mas se a gente for olhar para isso, vamos ficar sempre sendo tratado como uma minoria, né? De, de Sim, não de não conquistar nossos espaços, de não ocupar, né? Mas a gente, estudante, ou até mesmo as pessoas que dão apoio para a gente sair da aldeia para estudar e trazer o conhecimento aqui, eles apoiam a gente e nos dão forças, né? Também que a gente vê a união da comunidade em relação a gente. E vamos seguindo, né? Aí. a gente vai fazendo o que a gente pode, né? Tentando se adaptar com essas perdas, né? Que infelizmente nos tem acontecido, né? A pandemia já tem avançado aí por muitas das nossas aldeias, Brasil afora, chegou na minha, né? Inclusive levou meu pai, uma grande liderança para o nosso povo. Mas é isso, a gente está vendo que a pandemia ela já está dando uma queda, não uma queda, uma estabilidade aqui no Ceará, sabe? Mas ela já afetou muitas das aldeias. E também Brasil afora, a gente está vendo o exemplo do povo do Cocama, né? Dos povos da Amazônia também. Então não tem sido um processo fácil e eu confesso a você que assim, até semana passada não estava com cabeça nenhuma para estudar, entendeu? Ainda. Ela faleceu dia 25 de maio. Então assim, eu ainda tava com, sabe, não queria muito não, sabe, mas aí quando aí foi adiado, era para começar semana passada. Mas aí foi adiado para semana que vem. Eu pensei melhor e vou fazer, né? A gente já está em agosto, meu Deus, daqui um dia a gente já está em dezembro. O ano já foi embora. Mas é isso, sigamos na luta. É, é, sabemos, né, que é muito triste mesmo, né? Foi uma biblioteca de saberes, né, que a gente perde, não só você, como todos nós, né? A dor é muito grande, né, de perder parentes indígenas, né? E meus pêsames também, assim como todos também estão desejando sinceros sentimentos, né? Obrigado, gente. Obrigado por estarem aqui, né, presente, dando esse apoio emocional também para o parente, né? E fora Bolsonaro, Isso com aí, fora certeza. Bolsonaro. Com certeza. Aí, peraí, eu queria que você deixasse alguma consideração sua para as pessoas que estão ouvindo. Então, gente, finalizando aqui com alguma reflexão do nosso povo. Assim, que, que a gente, nós indígenas, né, que quando nos for dado o espaço, que nos conceda um espaço que a nossa fala seja válida, entende? Porque ninguém pode falar mais do que nós, povos indígenas, de nós mesmos, da nossa própria história. A gente está falando de universidade, então, assim, muitas coisas na universidade são passadas de forma errônea. Então, é muito importante que nós estejamos na universidade para falar de nós mesmos, da gente construir a nossa própria história. Porque isso que é o importante, isso que é o necessário, né? Nós estarmos nos espaços e falarmos da nossa própria história. E essa história ouvida por nós mesmos, não por alguns livros ou algumas pessoas que são baseadas em achismos e de um racismo estrutural imenso, sabe? Então, justamente trabalhando isso contra o genocídio, né? Fazendo esses trabalhos, essas mobilizações dentro das nossas universidades, dentro dos nossos espaços, né? Então, assim, o lugar do indígena é onde ele quiser, né? Não tem lugar de indígena, não é no mato, né? Lugar de indígena é onde ele é também, mas é onde ele quiser. Então, assim, não nos diminuam por a gente poder estar portando um celular, ter uma casa boa, ter de repente um transporte. Isso nada mais é do que o método e o fruto do nosso esforço. Isso não está corrompendo a nossa identidade, entende? Então, assim, o lugar do indígena é onde ele quiser. E a história dos povos indígenas deve ser falada exclusivamente por indígenas. A gente também entra aí com os pesquisadores, que alguns pesquisadores entram nas aldeias, né? Pegam a informação e metem o pé. Então, que a valorização da nossa ciência da mata, né? Que ela seja respeitada, né? Que a admiração por a nossa ciência
fica apenas nesse método, fica apenas na admiração, sabe? Porque muitos vêm, extrai o conhecimento, diz que vai voltar e acaba que vai embora, termina, né? E aí leva o nosso conhecimento tradicional para fora. Então, assim, é nesses processos a gente está junto na luta, e como a gente fala aqui, Yandé, Atan, Jaju, né? Juntos somos fortes. É isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando um pouquinho com você. Muito obrigado você pelas palavras, né? Aí que sirvam de reflexão e um, parte de conhecimento e respeito, né, para as pessoas que estão nos ouvindo. Que esse vídeo, independente para quem chegar, sirva, né, como isso, de conscientizar as pessoas, né? E muito obrigado, Fred, por ter aceito o convite, né? Foi maravilhoso. É igual eu sempre falo, em toda live que eu participo, eu aprendo muito com os parentes, conheço novos parentes, né, indígenas, histórias, né, vivências, na verdade, de luta que passamos durante mais de 520 anos de resistência aí, né? E muito obrigado mesmo por aceitar. Tá bom, muito obrigado também. Eu que agradeço. Agradeço também todas as falas, todas as perguntas, todos os posicionamentos de vocês. É muito importante, né? A gente tá interagindo. E é isso, gente. Boa tarde. Boa tarde. Tchauzinho. Tchauzinho.